O ano era 2008, eu estava de férias, naquela época eu era servidora pública, e eu fui fazer as minhas orações num templo católico que existia perto da casa dos meus pais. Perto não, era na mesma cidade, não era perto, era outro bairro. Mas era um templo bem conhecido, muito visitado. E eu decidi ir lá, eu ia, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu ia naquele local, que embora eu não seja católica, eu me identifico com o silêncio, com a tranquilidade, com a ordem, com a limpeza, com a beleza dos templos católicos. Eu gosto muito de frequentar, não nos momentos de missa necessariamente, mas nos momentos em que as portas estão abertas para eu poder entrar e fazer as minhas orações. E eu fiz isso naquelas férias de 2008, e as minhas demandas eram muito pesadas. Eu queria muito poder sair do lugar onde eu morava, queria ter minha independência financeira, queria ter mais recursos. E a minha mãe estava com depressão, estava muito mal. Eu fazia o que eu podia, eu tentava salvá-la de todas as formas, era muito pesado para mim. Eu tinha assumido um papel grande na minha família de ajudar muito, de me colocar muito no lugar dela, e aquilo começou a ficar extremamente pesado para mim. Quando eu fui buscar ajuda terapêutica, eu vi que aquele lugar era insustentável. Então, o fato dela estar com depressão já fazia bastante tempo me deixava muito triste, muito preocupada. E eu ainda tinha as minhas demandas pessoais, eu estava de férias, eu não tinha grana para viajar, eu não tinha muitos motivos para sorrir. E eu sentei naquele templo e fui fazer as minhas orações. Lá se chamava, o templo era, aquela parte do templo era uma cripta, que é o local onde havia o túmulo de um padre conhecido naquela cidade. E lá se fazia orações, né? Não era um lugar de rezar missa, era um lugar de orações privadas, era um lugar mais silencioso. E eu sentei ali e entreguei as minhas orações para Deus. E fiquei muito imersa ali, fiquei alheia ao que estava acontecendo no entorno. E naquela época que eu fui, não tinha muitas pessoas visitando, então estava bem silencioso. E daqui a pouco eis que surge a figura de um padre na minha frente. E ele coloca as mãos dele em cima das minhas mãos e faz uma oração espontaneamente para mim, como se ele soubesse da minha vida. Ali ele pediu a Deus que eu recebesse todas as bênçãos que eu estava procurando, precisando, que eu tivesse muitos motivos para me sentir alegre e que tudo se resolvesse. E eu fiquei profundamente tocada e fiquei pensando, a primeira coisa que me ocorreu, meu Deus, tu ouve as nossas preces em qualquer lugar, independente das circunstâncias, e parece que quando a gente está em sofrimento, nosso ego baixa a guarda e é mais fácil de Deus atender imediatamente. Segunda coisa que eu pensei, será que eu estou vendo um espírito e quem sabe ele não é uma pessoa encarnada, ele só veio aqui me dar uma bênção porque esse aqui é um local de orações. E depois eu não me apeguei a esses questionamentos, essas reflexões, e segui, de fato fui sustentada para suportar os anos que vieram pela frente, as coisas que vieram a acontecer. Mas foi nítido que Deus me deu uma graça, me deu um presente naquele momento em que eu estava tão sensível, fragilizada, cansada. E feito isso, o tempo passou, um tempo depois a minha mãe melhorou da depressão, aconteceram várias coisas. E eu sempre ficava agradecida por aquela situação, porque eu simplesmente recebi a graça que estava sendo derramada sobre mim. E foi uma prova viva da misericórdia divina, do quanto as nossas orações profundas e silenciosas são sempre ouvidas. E muitos anos se passaram, e há pouco tempo aconteceu uma situação em que aquilo tudo que eu recebi de graça foi como se eu pudesse transbordar para outra pessoa. E eu sempre penso que aquilo que a gente recebe a vida toda, por graça divina, a nossa saúde, os nossos bens materiais, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, o nosso corpo físico, tudo é por graça, gente. Tudo é pela graça divina, tudo é pelo amor, pela bondade de Deus, né? E aí aconteceu uma situação também muito sensível, assim. Eu saí do supermercado, tinha ido comprar bananas, e no que eu olho no meio da quadra onde eu estava na esquina tinha um amontoado de lixo, tinha um rapaz revirando lixo. E na hora, assim, me veio um pensamento não pensado, aquilo muito instintivo, dar a banana para esse rapaz. Aí eu enfiei a mão na sacola, rasguei a embalagem, fui pegar as bananas, e quando eu cheguei perto, ele estava abaixado, cavocando no lixo, e eu perguntei se ele aceitava as bananas. Daí ele falou assim, aceito sim, e já que tu tá aqui, eu vou te contar uma coisa.
Eu estava com muita vontade de comer banana. E olha aqui o que eu comi. E daí ele me mostrou os resquícios de uma casca de banana. Que naquele exato momento ele tinha tido a vontade de comer, não encontrou, porque as pessoas botam no lixo só casca. E ele encontrou uma casca e, gente, ele estava feliz. Ele me falou isso sorrindo. Eu entreguei as bananas que eu tinha para ele. E desejei que a vida dele fosse abençoada, né? E ele ficou ali feliz, pegou, ajeitou as coisas, porque alguns daqueles sacos de lixo ele ia levar com ele para onde ele fosse. E eu fui para minha casa, óbvio, muito emocionada, muito tocada, porque eu percebi que esse fluxo do todo é isso. É o divino que está ali passando por uma prova tão difícil de comer casca de banana, e de uma pessoa que passa ali e recebe a inspiração de dar banana. E aquela voz que diz para mim, assim, eu nem pensei, a minha retina viu um rapaz e imediatamente só falou na minha cabeça, dá banana pro moço. Né? Ele podia não aceitar, ele podia me xingar, podia acontecer qualquer coisa. E deu tudo certo. E eu fui tomada de uma gratidão tão profunda às bananas, ao dinheiro, à vida que eu tenho, ao quanto eu sou milionária, o quanto eu tenho. E aí eu me dei conta que é um fluxo, que Deus é esse fluxo, que desde que eu nasci, que eu cheguei aqui, que já tinha tudo pronto, que já tinha quem me cuidasse, que já tinha alimento, tinha fralda, quando eu fui para a escola, eu fui tomada de gratidão. Eu entendi que Deus é isso, é essa provisão. E que o moço que recebeu a banana, ele estava tomado também de alegria. Naquela situação, gente. Naquelas circunstâncias ali que para mim eram muito tristes. Ele estava bem. Ele me falou assim como se fosse um amigo. Eu vou te contar o que aconteceu. Numa leveza, dentro do possível, né? E eu vi Deus em tudo ali. Eu vi Deus falando comigo. E eu lembrei do fluxo desse receber todo que eu tive até ali, para poder dar para ele. Eu fiz um gesto ínfimo, eu sei que tem milhões de pessoas que passam fome todos os dias, mas eu estou contando isso que me tocou muito, porque eu senti esse fluxo. Eu senti esse fluxo de Deus, que Deus é isso. Deus está no amor que ajuda aquela pessoa a passar por aquela provação tão difícil, que a mente dela está apegada naquilo ali, que aquele é o desafio de aprendizado dela. Deus me ajuda a me prover, Deus me dá os meios para eu fazer mais. E desde que eu recebi dos meus pais e tudo que passou por mim, eu vi como se fosse um rio, um fluxo. E muitas vezes a gente pergunta cadê Deus, a gente se questiona, a gente não acredita em Deus, ou achamos que as coisas não são justas. E, no entanto, estamos imersos em um mar de abundância, em um fluxo gigante de muito que nos chega. E o dar e receber é o fluxo de Deus. Ele nos dá muito mais do que nós somos capazes de passar para os outros. Nós passamos só uma pequena parte, quanto mais a gente puder passar, melhor. Porque Deus está o tempo inteiro nos dando, nos provendo. Por graça divina podemos falar, enxergar, caminhar, respirar, e temos relações com as pessoas, moramos onde moramos. Tudo é pela graça. A tudo dai graças, né? E o fluxo do dar e receber é o que aumenta essa graça. Porque simplesmente quando a gente dá, a gente acredita nesse fluxo e volta mais para nós. Então a reflexão de hoje era essa. Obrigada por assistir e até um próximo vídeo.